Boa tarde. Hoje em destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vir do Minho, que este ano completou 85 anos de existência no dia 12 deste mês de fevereiro. Este 85º aniversário foi comemorado, como vem sendo usual, no quartel-sede, num cerimonial que envolveu, como sempre, entidades públicas e privadas, mas sempre com convite aberto a toda a população. Recorda-se que no dia 29 de janeiro de 2024 foram impulsados os corpos sociais eleitos para o triênio 2023-25, após o ato eleitoral que reelegeu Carlos Alberto Branco na presidência da direção. Recordando palavras do próprio na anterior eleição, concluiu-se o conjunto de fatores integrados na nova etapa da vida da Associação, anunciada em 2020, referia-se então à resolução do acordo sobre o antigo quartel-sede e que libertou, dizendo assim, a instituição de encargos financeiros limitadores da execução do projeto de gestão então propostos. Recorda-se que na história da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vir do Minho começa em 12 de fevereiro de 1940, por iniciativa de um grupo de vieirenses e o apoio do município, presidido então por José Duarte Carrilho. Não foi um percurso linear e nem sempre o esforço dos bombeiros tem, como sempre repetimos, o reconhecimento que merece, mas é uma verdade irrefutável que, como se diz, eles estão em todas, no acidente, no incêndio, no resgate em diferentes circunstâncias, em geral, em todos os momentos em que o socorro é necessário. Como as outras corporações, têm evoluído a todos os níveis, estatutos, gestão, recrutamento, formação, equipamento e outros, mas, como referiu também o Presidente da Direção na cerimónia de aniversário, existem ainda constrangimentos no setor. Como é sabido, desde que foi legislada a criação das equipas de intervenção permanente, as EIPs, os bombeiros voluntários de Vir do Minho dispõem de operacionais disponíveis a tempo inteiro. Mas, mesmo que essas equipas em permanência sejam transbordadas, o sentido do voluntariado permanece nos bombeiros, como aqui tem sido reiterado. A sua história fez-se e faz também com obstáculos que a vontade de manter em pé uma instituição com esta relevância para a comunidade sempre tem vencido. Apenas alguns elementos para atualizar neste 85º aniversário a situação desta instituição modular na formação cívica e no sentido da solidariedade. Recorda-se, como sempre o fazemos, os bombeiros voluntários são, em Portugal, considerados o exemplo mais antigo e importante do voluntariado. Para falar então da situação atual da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vir do Minho, da sua importância no contexto da proteção civil no Conselho, fazer o balanço do mandato que iniciou com os órgãos sociais eleitos para o triênio que, como também foi referido, se conclui este ano de 2025, convidamos e temos em estudo Carlos Alberto Branco, Presidente da Direção, e Ricardo Dias, Comandante do Corpo Ativo. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Carlos Branco, neste que é já o terceiro mandato, o segundo mandato e o terceiro ano do segundo mandato, este é o terceiro do segundo. Que balanço? Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais saudar todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, felicitar também este programa de informação, falar daqui, e cumprimentar o amigo Zé Luís e dar-lhes parabéns pelo excelente trabalho que produz à frente da Rádio Alto Ave. Cumprimentar também aqui o Sr. Comandante, Sargento Ajudante Ricardo Dias, e também cumprimentar, porque não, também todos os que nos ouvem nos países da diáspora, que sabemos também têm interesse muito particular pelos bombeiros da sua terra e por aquilo que se vai fazendo aqui neste âmbito. Para começar, julgo que coloca uma boa questão, o balanço. O balanço, somos sempre suspeitos naturalmente para falar de nós próprios e das nossas atividades e dos nossos resultados. De qualquer maneira, se compararmos com o primeiro mandato, que começou em 2020, a situação é outra. Sim. Julgo que o balanço em termos globais é muito positivo. Desde logo, os resultados são bem evidentes em relação aos indicadores de socorro que tínhamos na altura e que temos agora. Desde logo no pré-hospitalar, na altura tínhamos duas viaturas que estavam a sair, neste momento temos 5
no âmbito do pré-hospitalar. Depois também, no âmbito dos transportes não urgentes, também ampliamos a nossa frota, também com a aquisição de uma nova viatura. Também na linha, digamos, do combate a incêndios rurais, também melhoramos a nossa frota, requalificando duas unidades que não estavam licenciadas e que nós tivemos a oportunidade, aqui em conjunto com o comando, de podermos, digamos, requalificá-las para o serviço, digamos, deste parque automóvel. E depois também as questões relacionadas com os recursos humanos, que foi sempre um dos nossos grandes objetivos, no sentido de qualificar os recursos humanos com formação, dando-lhe também as condições necessárias para eles poderem elaborar. Julgo que fizemos aqui um investimento muito grande, mais nestes últimos 2 anos, porque no início tivemos que priorizar as nossas ações, naturalmente. O equilíbrio financeiro. É fundamental. E conseguimos, felizmente conseguimos esse equilíbrio financeiro, muito trabalho, muita dedicação, também sensibilizando a comunidade, e tivemos, por parte da comunidade, um feedback muito interessante. Aumentámos o número de sócios, os donativos também apareceram, as próprias empresas, ao abrigo do mecenato social, também vão colaborando, apesar de que Vieira do Minho, como todos conhecemos, o tecido empresarial é de facto muito incipiente, mas mesmo assim conseguimos realmente melhorar esses níveis de apoio e de comparticipação por parte da comunidade. O município, de acordo com as palavras do Presidente da Câmara, tem sido um parceiro cumpridor. Sim, o município tem sido, digamos, o nosso pilar fundamental. Nós temos aqui cerca de... Também é bom lembrar, o município é responsável da Proteção Civil. Exatamente, o principal interessado, o principal pilar da Proteção Civil. Nós temos uma estrutura, digamos, em termos de orçamento, 60% da nossa receita provém da administração pública, e desses 100%, 20% são da autarquia local. Portanto, daí dá para perceber, de facto, a importância do apoio do município na nossa atividade de proteção e socorro. Depois há ali 25% a 30% de receitas próprias. Mas dizer que estes 60% não são subsídios, não são apoios dados de qualquer forma. Tem a ver com combustíveis. Mediante a produtividade. Portanto, há protocolos de cooperação, portanto, em função dos serviços que nós realizamos, há depois um pagamento por parte da antiga IRS, agora Unidade Local de Saúde, o LS, e do INEM. Exatamente, portanto, em função dos serviços que prestamos é que recebemos, de facto, essa comparticipação. Portanto, se não houver serviços, não recebemos, não é? Portanto, muitas das vezes temos tendência a confundir, de facto, este tipo de conceito de subsídio com os apoios, não é? Portanto, que no âmbito da cooperação, mas que depende muito da capacidade de trabalho, e logo desde aí revelar, de facto, esta capacidade proativa dos nossos bombeiros, das nossas bombeiras, que de facto têm sido capazes de levar a cabo um conjunto de iniciativas que cobrem praticamente as necessidades do nosso concelho. Depois, entre 25% a 30% de receitas próprias do trabalho também produzido e imputado diretamente aos clientes, no caso dos transportes não urgentes, etc., e serviços também particulares no âmbito das ambulâncias, do tipo de viaturas. E depois também os donativos, também os sócios, ultimamente o IRS, a consignação do IRS, que tem vindo a dar muito jeito, e hoje as pessoas começam a ficar muito sensibilizadas e não perdendo rendimento absolutamente algum, acabam por... lembrar que ao fazer a declaração de IRS, as pessoas podem consignar, claro, 5% daquilo que é o seu rendimento coletado. Que eu julgo que este ano já até aumentou para 1%. Portanto, isto dá-nos uma ajuda maravilhosa e depois, no cômputo geral, ajuda de facto a melhorar também os nossos números. Portanto, e depois os tribunais também, as multas a favor da comunidade. Mas tem que haver esta capacidade de envolvimento das entidades, que até aqui praticamente não se recebia nada. Hoje as próprias entidades parceiras estão sensíveis à nossa problemática e sempre que podem participam e ajudam-nos também a suprir este tipo de dificuldades que vamos sentindo no dia-a-dia.
Portanto, eu julgo que, desse ponto de vista, as coisas estão mais ou menos equilibradas, do ponto de vista financeiro. Praticamente não temos passivos, portanto, que é também uma das grandes virtualidades deste executivo. E os passivos existentes resultam de quê? Perdão? Os passivos, se existem, resultam de quê? Reparações de automóveis. Nós temos um parque que acusa, de facto, uma degradação já bastante importante. Porquê? Porque tem muitos anos, depois muitos quilómetros. Nós estamos aqui, todos os dias fazemos centenas de quilómetros, do Hospital para Braga aqui, Porto. Portanto, os nossos... Está aqui o Sr. Comandante, depois também para falar disso. Temos o nosso parque automóvel está muita longevidade e muito desgastado. Portanto, e vai haver necessidade, naturalmente, também de substituir e de melhorar. Não obstante termos comprado 2 viaturas, termos agora a última também da Proteção Civil, o BTTF, que nos foi também concessionado no verão passado, que nos dá também uma capacidade de intervenção muito musculada e muito interessante, mas o que é certo é que, de facto, na maioria das viaturas há necessidade dessa intervenção no que diz respeito à substituição, quer mesmo depois também em relação a toda a manutenção que é necessária, não é? Isto porque o movimento também implica desgaste. Quanto mais movimento, mais desgaste das viaturas. Pois, claro. Portanto, os serviços vão aumentar, naturalmente, que há sempre um maior desgaste em termos do parque automóvel. E, de forma geral, como dizia, o balanço tem que ser muito positivo, mas o Sr. Comandante também nos pode aqui dar uma perspectiva que está no terreno, contacta diretamente com os homens e mulheres, que lhe vão dando feedback também do nosso trabalho e do cuidado também que temos em lhe proporcionar condições para eles poderem... E é bom dizer que o Comandante Ricardo Dias tem acompanhado desde o primeiro mandato esta direção. Sim, boa tarde, José Luís, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, efetivamente, desde o primeiro dia em que tomaram posse, que temos feito uma parceria, uma equipa para tentar dar as melhores condições aos nossos bombeiros e termos as melhores condições. E eu vou provocar, e tem sido uma relação comando-direção e vice-versa de inteira cooperação. E não foram palavras de circunstância na cerimónia do 85º aniversário. Não foi só circunstância. Não, quem me conhece sabe que se forem coisas negativas eu digo-as em privado, se forem coisas positivas eu digo-as em público. Se eu não falasse era porque alguma coisa não estaria bem, mas efetivamente, e é mais pura das realidades, eu e direção e comando, mas especialmente eu e o Sr. Presidente, desenvolvemos uma amizade muito grande por inerência das questões que nos ligam aos bombeiros. E penso que temos feito um trabalho muito bom em todos os níveis, seja nos recursos humanos, seja nos recursos logísticos, administrativos. Temos feito uma parceria que tem dado bons frutos para os bombeiros. E isso é essencial a nível interno, para o funcionamento interno dos bombeiros. Mas nem tudo, mas só isso não chega. Aquilo que evoluiu nos bombeiros, quer em termos de equipamento, capacidade de ação, de recrutamento e de adesão, de que falamos aqui sempre, de adesão dos mais novos a esta atividade, quer do voluntariado, quer também hoje com um serviço semi-profissional, tem evoluído favoravelmente? Tem evoluído. Não é fácil. Não é fácil nós conseguirmos manter o mesmo ritmo de recrutamento que tivemos nos primeiros anos, mesmo porque a população mais jovem tem diversas atividades em que já estão inseridos, cada vez mais começam mais cedo a preparar o seu futuro, cada vez mais começam a sair para as universidades, para a vida militar, para a vida profissional. E aquilo que eu disse no discurso, no meu discurso, no nosso aniversário, é a mais pura das realidades. Quer a gente queira, quer a gente não queira, qualquer bombeiro é uma pessoa de excelência. Ponto final, parágrafo. Porque quem dá, no mínimo, 200 horas de voluntariado se predispõe a estar um ano
a tirar uma formação, a tirar várias formações para poder ser bombeiro. Tudo isto associado à responsabilidade que advém de ser bombeiro. O facto de, em qualquer circunstância, ser ele o comandante da operação de socorro. De uma forma gratuita, a minha opinião é que cada um merecia uma estátua, claro, em Vieira do Minho. De qualquer modo, mesmo aqueles que aderem e que são depois incorporados, digamos assim, nas equipas de intervenção permanente, nas EIPs, não têm até hoje a compensação pelos vistos esperado. É assim, o que eu referi no meu discurso e aquele pequeno exercício que fizemos todos os presentes foi para alertar a comunidade, não a direção nem a Câmara, para alertar toda a comunidade, porque por vezes nós temos, quando não conhecemos, enquanto sociedade, temos sempre a tendência para dizer aquela pessoa é tão profissional, de certeza que está a ter um rendimento favorável. O que é certo é que aquilo que eu descrevi é o mais pura das realidades. Os nossos bombeiros são especializados em todas as áreas, estão aptos em todas as áreas, e eu destaco as 5 áreas de intervenção em operações de socorro, estão aptos para o fazer, correm os riscos que correm e depois oferem o rendimento que oferem. Quer dizer, isto... E com benefícios sociais também, que não são de maneira a satisfazer aquilo que seria expectável. Repara uma coisa, um jovem, em qualquer profissão neste momento, consegue retirar um vencimento mensal superior àquele que recebe nos bombeiros. E assim é muito difícil isto, porque por muito que a gente ama a causa, por muito que a gente tenha um amor incondicional pelos bombeiros, mas temos que pensar na nossa família, temos que pensar nas nossas necessidades financeiras e torna-se muito complicado. E na sustentabilidade da vida também. Exatamente. E portanto há de ser uma questão que felizmente aqui em Vieira nós temos tido uma boa adesão ao voluntariado, temos conseguido manter, mas isto será uma questão que a curto prazo terá que ser resolvida, porque eu fico felicíssimo, mas nós temos bombeiros assim para todo lado, temos bombeiros assim para a GNR, para a PSP, para a Guarda Prisional, para a Polícia Judiciária, procuram, porque se calhar se tivessem alguma sustentabilidade económica, não sairiam, continuam a desenvolver o trabalho voluntário. Aquilo que no discurso oficial é reconhecido, no discurso não é reconhecido depois nas atitudes que levam a tornar mais cativante, digamos assim, ou mais compensador. Mais compensador. Porque as pessoas que vão perguntar. Se me permitem, pronto, nós há muito há muito que lutamos por esta dignificação da carreira e desta categoria de bombeiro. Não é? Agora, evidentemente que isto tem que ser feito a nível do Poder Central. Portanto, nós temos vindo já a alertar, mesmo quando temos aqui a visita dos políticos, etc. Nós somos parceiros e somos os principais interessados, a direção mesmo, naturalmente, tendo a função que temos, de alertar, de facto, para este tipo de situação precária que vivem os bombeiros. Enquanto não for, a nível nacional, definida uma portaria regulamentadora do trabalho em que coloque os bombeiros, todos a nível nacional, numa situação de progressão de carreira homogénea, com critérios bem definidos, em função dos anos, em função do mérito, em função de vários fatores, dificilmente haverá estas condições que o Sr. Comandante está a dizer e que reclamem muito bem. Portanto, depois não podem ser as direções, que estão sempre aqui no limiar de dificuldades e de... Tem que gerir os recursos que têm com orçamentos muito escassos, não é? Com muitas dificuldades, que podem naturalmente reverter esta situação. E quando tentamos, como fizemos agora estes 2 anos, que no primeiro ano fizemos um investimento extra, portanto, para além do normal, já gastámos cerca de 60 mil euros e este ano já vamos também, depois de acertarmos os aumentos para este ano, etc., e vai pelo mesmo caminho. Quando fazemos este esforço, ficamos depois limitados em termos de verbas, para poder... Equipamento. Outras valências. Nomeadamente equipamento. Este trabalho, este esforço terá que ser
naturalmente, empreendido pela Administração Central, pelo Ministério da Administração Interna, pela Proteção Civil, seja quem for. Porquê? Porque nós não temos capacidade para isso e nós estamos a trabalhar para o Estado. Portanto, o Estado é que é o garante da Proteção Civil. Portanto, ou das duas uma, ou de facto tem os recursos para fazer face às ocorrências, às necessidades, ou então tem que contratualizar, mas tem que pagar e tem que colaborar. E isso não pode cair só sobre os municípios. Claro que não. Claro que não. Mas também o município deve participar. Os como participam? Pois, como falávamos aqui, sendo o primeiro garante, o primeiro, digamos, o coordenador a nível local, portanto, terá também a responsabilidade dessa atividade. Portanto, e qualquer presidente que se preze, que é o caso do nosso presidente, que de resto acompanha muito de perto a atividade da direção e todos os bombeiros e está sempre disponível para colaborar, naturalmente que é também essa a função deles, portanto, enquanto primeiro garante da intervenção ao nível da Proteção Civil Conselhio. Mas ao nível nacional, quer em termos legislativos, quer em termos de financiamento, é o Poder Central. É o Ministério da Tutela. A Liga dos Bombeiros está a fazer um esforço tremendo também nesse sentido, para sensibilizar, para pressionar, no sentido de os bombeiros não serem o parente pobre da Proteção Civil. Mas somos. Porquê? Porque de facto... Mas são os mais próximos, os da linha da frente. Exatamente. Porquê? Porque, repara, é como falávamos aqui, os bombeiros têm uma função muito nobre, uma função de limite, ao ponto de poderem sacrificar a sua própria vida e estarem a receber um salário mínimo nacional. Os que recebem, porque são voluntários, puramente voluntários. E aquilo que outros pedem, como também reivindicaram, os tais suplementos de risco e outras coisas que tais. Não tem nada disso. Quando surgem as oportunidades, por isso fogem. Eu trouxe aqui algumas das medidas apontadas por uma pessoa que conhecem bem e que é uma figura importante nesta era da Proteção Civil, Duarte Caldeira, que diz que é preciso definir um quadro de financiamento. Sem dúvida nenhuma. Além de valorizar e dignificar os profissionais e além de dotar o sistema dos necessários meios de concretização dos seus desígnios, nomeadamente meios humanos, qualificados, dignificados e motivados. Isto vai de encontro àquilo que são as vossas reivindicações, digamos assim. As vossas dos bombeiros. Os bombeiros em Portugal, e vamos falar no caso em concreto, os nossos bombeiros de Vieira, estão muito bem preparados para executar as diversas tarefas ou as diversas missões que lhes são propostas ou que vão sucedendo. No entanto, obrigatoriamente, isto num curto prazo de tempo, vai ter que ser reorganizado a nível nacional, porque isto tem que funcionar por equipas de intervenção, obrigatoriamente. E essas equipas de intervenção têm que ter obrigatoriamente uma hierarquia. Essa hierarquia tem que ser respeitada a nível de gratificação. Portanto, quem tem a responsabilidade de gerir essas equipas não pode ter o mesmo salário do que quem atualmente entra para uma equipa E como bombeiro de terceira. Um chefe ou um subchefe não pode ter a mesma responsabilidade. Quem coordena 10, 15, 20, 25, 30 homens, não pode, ou melhor, quem coordena 30 homens não pode ter a mesma responsabilidade e o mesmo vencimento de quem coordena 5. Portanto, tem que haver uma hierarquização completa do mundo dos bombeiros. E isso e aquilo que são as vossas, naturalmente, por representação, essas vossas reivindicações têm sido ouvidas ou pelo menos tem-lhes sido dada atenção? Por parte de quem tem a obrigação de, nomeadamente, a tutela. Ultimamente mais, não é? Ultimamente mais. Eu penso que sim, porque já começam a ser questões que já não afetam só aquelas corporações que têm mais carências financeiras. Começa a ser transversal, porque depois... e nós vimos o que aconteceu nas recentes manifestações. Exatamente. As corporações que não tinham, que têm uma maior vontade financeira, começam a sofrer do mesmo tipo de problemas. Isto porquê? Porque para terem há uma exigência legal aos bombeiros a nível de prestação de serviço, seja ele na imputação da responsabilidade na coordenação da operação, seja ele na qualidade do serviço prestado. Isso obriga a que as associações tenham sempre uma primeira linha profissional e especializada.
E pronta. E isso implica um custo bastante elevado. Ou seja, se nós não tivermos um acompanhamento, aquilo que não nos estamos a preparar neste momento para esta evolução obrigatória decorrente dos diversos diplomas legais que foram sendo promulgados ao longo dos últimos tempos, o que vai acontecer é que, não a um breve trecho, nós vamos ter pessoas, ou melhor, vamos ter o sistema preparado para receber essas pessoas, mas depois não vamos ter as pessoas preparadas, porque, entretanto, as pessoas, aqueles que são bombeiros voluntários e que se quiserem inserir nesse meio profissional, receberam outro tipo de propostas e vão atrás de uma vida monetariamente mais satisfatória. E para preparar um bombeiro é um ano. E mantendo um parênteses nisto, para o vosso trabalho, além do equipamento, da formação, aquilo que no terreno, nomeadamente nos incêndios rurais, como chamam incêndios florestais, o que existe aqui no Conselho, o esforço que tem sido feito, ou pelo menos anunciado como feito, tem correspondido às necessidades de prevenir e de facilitar o trabalho dos bombeiros? Sim, tem sido feito um trabalho em conjunto entre o Comando dos Bombeiros e a Proteção Civil, onde há muito trabalho a fazer, ponto final, parágrafo. Sempre. De um ano para o outro as necessidades vão, uma maior urbanização, uma maior interface entre a zona rural e a zona urbana, e todos os anos surgem situações novas para explorar. Mas tem sido feito um trabalho sério com a Proteção Civil, especialmente com o Sr. Come, em que... Comandante Operacional Municipal. O Coordenador Operacional Municipal. O Giro no E pronto, e esse trabalho tem dado os seus frutos. Felizmente, os últimos 2 anos, a nossa zona geográfica não foi afetada por grandes incêndios. Temos tido aquilo que o velho ditado da sorte. Mas que de qualquer modo, não havendo aqui no Conselho, não significa que os bombeiros não sejam mobilizados para a proximidade. Zé Luís, mas que não se fica com a ideia de que os nossos bombeiros não produzem, não é? Portanto, nós, só em termos de produtividade, em 2024, tivemos um total de 4.644 serviços. Portanto, em 627.640 quilómetros. Pronto, e temos aqui uma listagem de incêndios urbanos 22, incêndios equipamentos 2, incêndios rurais 135, dos quais 62 em Vieira do Minho. Isto é bom porquê? Porque quem lá está em casa muitas vezes não tem a noção, não tem de facto a percepção do trabalho e da grandiosidade desta atividade e do que isto implica, não é? E deixa-me aqui acabar, só, incêndios em detritos 4, quedas de árvores 8, assistência em saúde 3.580 serviços, e desses 3.580, 1.531 na área pré-hospitalar e 2.049 nas áreas de transportes não urgentes, deslocações de formação, etc, etc. Só para percebermos aqui, digamos, o volume de serviço que esta atividade exige e que, de facto, estes homens e mulheres estão sempre prontos e disponíveis para abarcar e para dar resposta a este tipo de necessidades. E, a propósito disso, a articulação de que se tem falado aqui sempre, que, por notícia, tem vindo a procurar ser apurada, com equipas locais. Eu vou recordar aquilo que foi dito que é a expectativa que tem relativamente a Ruivães, que é conseguirem uma EIP, já está, foi anunciado da parte do município o apoio, falta que a tutela agora autorize. Sim, mais esse. Mas, de qualquer maneira, há, segundo sabemos, nas freguesias também grupos podemos chamar-lhe de primeira intervenção. Sim, grupos não de primeira intervenção, mas de reconhecimento. São esses grupos, e essas equipas são são fundamentais. Porquê? Porque a maior parte deles tiveram formação com os bombeiros, ou entretanto com o Sr. Coordenador, e sabem, ou têm uma checklist daquilo que é importante para quem vai para a operação, para efetuar o combate, e
podem e têm feito um trabalho de excelência na verificação das condições dos acessos, qual é o tipo de vegetação. Portanto, estes primeiros sinais são claramente benéficos para nós, porque depois podemos programar já desde logo a saída de viaturas e de recursos humanos para o efeito. Além de que conhecem os terrenos das suas freguesias como ninguém. E isso também tem sido facilitador no sentido de limpeza dos acessos e preparação dos acessos para a época de incêndios. Sim, porque depois, sabendo eles de antemão quais são os principais perigos, é lógico que a vegetação será o principal ponto de estudo e a sua disposição geográfica, mas depois o conhecimento deles permite que nas zonas onde nós perspectivamos que efetivamente vamos ter mais problemas na eventualidade de existir uma ignição, esses acessos sejam melhorados. E nesse momento há alguns acessos que precisam de ser melhorados, obviamente, mas também está a ser feito um trabalho nesse sentido. E aquilo que são os chamados as queimas controladas, têm de alguma maneira facilitado ou dificultado, que é melhor dizer, dizendo ao contrário, dificultado alguma progressão de incêndios e facilitado o trabalho? As equipas que têm feito essas queimas têm sido feitas de forma coordenada com os planeamentos que são efetuados e com as reuniões que temos mantido, por forma a evitar que em determinadas zonas exista uma continuidade na possibilidade do incêndio deflagrar depois para zonas habitacionais ou então para deflagrar para zonas que são zonas protegidas. É lógico que nesse sentido tem dificultado a situação do incêndio se propagar e efetivamente confere-nos algumas janelas de oportunidades que depois são fundamentais. Já tem alguma opinião formada relativamente àquilo que se perspectiva numa nova lei de solos em que territórios até agora agrícolas podem eventualmente vir a ser urbanizados? Já tem opinião formada sobre as vantagens ou desvantagens disso, tendo em conta a perspectiva de quem vantagens que está nessa... terá algumas, principalmente para as zonas do interior, onde para fixar os jovens, principalmente. E alguns dos bombeiros têm que fugir. Fixam-se jovens sem emprego local. Pois, mas terá que haver também esse acompanhamento em termos de alguma criatividade e capacidade para atrair mais investimento e para... Mas na perspectiva de quem se preocupa com a segurança, nomeadamente contra incêndios E eu penso que depois, legislativamente, continuamos a ter as medidas que estão consignadas legalmente, que penso que sejam suficientes e para evitar aqui algum foco de incêndio, desde que sejam respeitadas as questões legais. Agora, aquilo que eu digo é essa legislação a ser devidamente avalizada pelo Governo. Depois terá que ser mesmo caso a caso, porque vai depender muito. Há zonas agrícolas que fazem interface com zonas em que são carvalhos, são árvores autóctones que conferem alguma proteção, mas há outras zonas em que a zona agrícola faz interface com zonas invasoras, com espécies invasoras e que poderá trazer graves problemas. Portanto, a melhor solução nisso será sempre o estudo de cada zona que estaremos a falar. Mas na perspectiva de quem deveria ser, digo eu, deveria ser ouvido nestas circunstâncias, foram para o efeito consultados ou... Tivemos diversas isto ao nível das instituições nacionais de bombeiros? Sim, foi feito, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, foi feito a Liga, penso que foi ouvida, ou então, se não foi ouvida, houve algumas reuniões de coordenação para a recolha de opiniões, e eu penso que tenham sido. Agora é lógico que o tema vai sempre entroncar naquilo que eu digo, tem que ser verificado caso a caso e vai ter que haver uma maior envolvência nos estudos para a verificação das questões de segurança em cada uma das residências ou naquilo que eventualmente nos propuserem a construir nesses locais.
Nós temos aproximadamente 7 minutos para concluir esta conversa. Além de vos perguntar se há algum tema em particular que gostariam de abordar, tenho eu esta ideia, ou esta pergunta. Disse e lembrou, e bem, que a realidade, este é o último ano do mandato da direção a que preside, dos atuais corpos sociais. Sim. O que é que se perspectiva para as eleições do final deste ano, ou o princípio de 2026? Ora bem, nós já temos quase 9 meses de atividade, portanto, em 9 meses ainda muita coisa se pode fazer, portanto, e eu julgo que cerca de 80% isso está na perspectiva dos objetivos que estavam traçados para estes 2 mandatos, não é? Porque estamos a falar sempre de plano de atividades, planos de ação plurianuais, portanto, quando entramos, estabelecemos 3 ou 4 eixos programáticos, precisamente com este horizonte temporal dos 6 anos. Efetivamente estamos na reta final, faltam-nos 9 meses, sensivelmente. Eu diria que 80% dos objetivos penso que os concretizamos, e com sucesso. Agora, há aí 20%, há aqui 2 aspectos, tem a ver ainda com a formação que prometemos, mas ainda vamos cumprir em relação às empresas e aos particulares que necessitam dela, ao nível do pré-hospitalar ao nível da prevenção de incêndios, etc., e junto às escolas, que é um pouco esse o objetivo. Depois também há um objetivo que foi traçado no início, mas que ainda não foi possível, porque tivemos que priorizar outro tipo de ações, que é o caso do restauro do PACAR, mas a comunidade que me está a ouvir certamente compreenderá e concordará comigo, quando tivemos prioridade e tínhamos necessidades urgentes de apostar nos equipamentos de primeiros socorros, ao nível pré-hospitalar, dos incêndios, etc., não era bem entendido, não era de bom tom estarmos a investir, por muito importante que seja, numa viatura que ainda por cima tem características museológicas e que nós queremos preservar porque faz parte dessa história também, esse património, esse legado que os nossos antecessores nos deixaram. E como lá chegar? Com mecenato, com o apoio geral da população? Portanto, ainda queremos restaurar o PACAR antes de irmos embora. Tem um orçamento já? Sim, está na ordem dos 50 mil euros, e daquilo lança também um repto já para a comunidade. Vamos, dentro em breve, lançar uma campanha de angariação porque esses valores não podem sair da verba dos bombeiros, porque temos outras necessidades. E a comunidade certamente perceberá isso. Agora, há aqui já um conjunto de personalidades que estão a associar e que estão, de facto, muito interessadas em ajudar, em colaborar para que este sonho se torne uma realidade. E que para nós, de facto, nós sairmos com esses objetivos concretizados, é sair, de facto, com uma grande alegria. É para fechar o mandato. Com uma grande satisfação. Conseguirmos resolver o problema do quartel dos bombeiros, conseguirmos deixar, em termos da estabilização financeira, digamos, razoável e recomendável, deixar a nossa equipa reforçada. Portanto, o passivo é sustentável. É sustentável. Portanto, praticamente não existe neste momento. Vamos ver como é que vão agora fechar as contas agora em março, sendo que também temos aqui um pequeno problema. Então gostaria também de alertar a comunidade para isso, que é alguns protocolos não estão a ser cumpridos, designadamente com as associações de baldios, no âmbito de um protocolo que foi feito para a região norte do Concelho, mais concretamente Roivães. Portanto, é o segundo ano consecutivo que estamos a ter quebra de receita prevista da parte dos baldios, dos acordos que foram celebrados. Portanto, e evidentemente que isso vai refletir também nas contas do exercício e que nos ajudam aqui depois também a ter grandes possibilidades de poder investir também noutras áreas. Mas mesmo com essas dificuldades, vamos tentando fazer o nosso melhor e vamos nos socorrendo também das autoridades que nos financiam e que nos ajudam e a própria comunidade que está sempre
muito atenta e muito pronta para apoiar os seus bombeiros. Já disse que há mais, conseguiu captar a atenção dos girantes para a importância dos bombeiros e há mais associados. Sim, nós sentimos... E a cobrança de cotizações? Também é mais frequente, sentimos que por parte das pessoas há um trabalho aqui também da Secretaria, também nesse âmbito também da atualização dos ficheiros e que ainda carece também de ser melhorado também. Porquê? Porque temos pessoas que entretanto faleceram, não conseguimos ainda atualizar. Vamos necessitar do apoio das juntas de freguesia para conseguir identificar as pessoas e podermos proceder à atualização destes ficheiros. Mas eu sinto que de facto a população está connosco, inscreve-se como associado, já que temos um repto agora para continuarem a inscreverem-se e para nos continuarem a ajudar, porque com a vossa ajuda tudo será mais fácil e poderemos naturalmente ir mais longe ao longo com as nossas atividades. E naturalmente que, sendo um dos nossos objetivos a aprovação da terceira equipa EIP, então lanço aqui um repto da comunidade, a todas as pessoas que nos possam ajudar, que nos ajudem a aprovar esta terceira equipa EIP, porque ajudaria em parte... Ajudaria como? Ajudaria a viabilizar sobretudo... Mas as pessoas como é que podem ajudar? As autoridades que nos ouvem, no raio de influência de cada um, evidentemente a criar uma consciência coletiva da necessidade desta terceira equipa EIP. Porquê? Porque... Fala de autarquias, de associações, etc. A própria autarquia, que já se manifestou disponibilidade, mas que também está a fazer o seu trabalho junto à Administração Central, das autarquias designadamente nomeadamente também. Na Administração Interna. E as autarquias das freguesias. Das freguesias também. E porquê? Porque aquela área do Concelho de Roivães, nós não conseguimos dar uma cobertura 24 horas, 7 dias por semana, porque não temos os recursos necessários, e se nos começam a faltar este tipo de apoios ainda é pior, mas com esta equipa viabilizava aqui uma solução de funcionamento quase integral nessa área do Concelho. Em tempos de uma situação semelhante em Roças, nunca foi possível. Pois, nós estamos... Roças estar mais próxima da sede do Conselho? Roças tem-se vindo a revelar também como uma área ali de influência e a própria Junta de Freguesia de Roças, através da unidade de proteção civil local, não é, Sr. Comandante? É, sim. Tem revelado, de facto, uma dinâmica e uma capacidade muito grande digamos, em primeira linha, poder intervir, naturalmente depois suportada por nós, e que nós temos estado em cooperação também, tendo lá bombeiros, etc. Mas naturalmente que terão que haver recursos para podermos viabilizar essa solução. O Sr. Comandante também dizer qualquer coisa sobre isso, que sei que também é um entusiasta nessa solução. As perspectivas para este mandato, para o final do mandato desta direção, tendo em conta aquilo que é a experiência do passado. Tenho a certeza. E se houver alguma reivindicação, evidentemente. Não. As reivindicações são feitas quase diariamente. Como já disse. Aqui com o Sr. Presidente, cada vez que surge um problema, eu ligo com ele ou vice-versa. A expectativa não é... Eu não tenho expectativas, eu tenho certezas absolutas que esta direção vai fazer aquilo que fez durante os últimos 5 anos e vai trabalhar até ao fim exaustivamente para conferir as melhores condições aos nossos bombeiros, sejam elas a nível de recursos logísticos, humanos, equipamentos, e eu cá estarei para apoiar naquilo que fizer falta e rezar para que depois continuem mais um mandato. Era essa a questão final, para uma resposta breve, que o tempo está esgotado. Carlos Branco, é uma direção que pondera poder vir a propor-se para renovar o mandato? Ainda não pensámos nisto, José Luís. Sinceramente, acho que nós já demos o nosso contributo, estamos no segundo mandato e depois entendemos que não se deve perpetuar o poder. Quem está, digamos, à frente dos destinos da Associação Humanitária durante 6 anos... Mas uma coisa é a perpetuação, outra coisa é a sustentabilidade. Sim. E é uma instituição que precisa de se manter. Pronto, mas ninguém é insubstituível, e eu julgo que há pessoas na nossa comunidade e competentes e com capacidade ao nível de voluntariado e com capacidade de gestão para poder, de facto, dar continuidade a este trabalho que tem sido feito e que merece, de facto, o aplauso. Aqui o Sr. Comandante tem sido um grande impulsionador
dedica-se à atividade, ele e todo o corpo de comando, sempre numa atitude de puxar para cima, com muita proatividade, com muita capacidade de desempenho. Os nossos bombeiros, de igual forma, estão sempre na primeira linha, ao nível da formação, com uma excelente capacidade de intervenção, portanto, e nisso só temos a dar os parabéns. Portanto, eu julgo que acabamos o mandato em beleza, eu julgo que não vale a pena estar, digamos, com grandes futurologias. O que interessa é acabar com dignidade e acabar cumprindo os objetivos a que nos propusemos. No futuro veremos e continuaremos a acompanhar. Agradeço a presença de ambos. Hoje falamos dos Bombeiros Voluntários de Via de Minho, da sua associação. Tivemos o Presidente da Direção, Carlos Alberto Branco, e também o Comandante do Corpo Ativo, Ricardo Dias, a quem, mais uma vez, agradeço a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.